Olá, nutricionistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Escola do Nutricionista. Eu sou Marijara Vilas Boas, nutricionista, idealizadora aqui desse canal. E nesse projeto Escola do Nutricionista, a gente tem conteúdos tanto nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, sobre nutrição clínica. Então, são conteúdos voltados exclusivamente para nutricionistas e estudantes de nutrição. E dentro desse universo da nutrição clínica, semanalmente aqui no YouTube, diariamente lá no Instagram, a gente está levando conteúdos específicos da área clínica para dar suporte, orientação e direcionamento a esses nutricionistas que já fazem parte dessa comunidade e a você também, se você ainda não faz parte. Começa a seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Faça parte lá do nosso canal do Telegram VIP, onde você também recebe semanalmente conteúdos específicos em PDF, onde eu dou todo o direcionamento e esse apoio a essa comunidade de nutricionistas que quer realmente se destacar nessa profissão tão linda e tão importante. Então já começa curtindo aqui o vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de hoje. Compartilha com os colegas, se inscreve no canal para que semanalmente você receba vídeos importantes desses assuntos voltados para a nutrição clínica. E deixa seu comentário aqui, sua sugestão, sua crítica. Aproveita esse espaço aqui e deixa também suas dúvidas, né? Porque se você tem dúvidas em relação aos assuntos, coloca aqui que a gente vai conversar e vai discutir para eu poder te ajudar da melhor forma. Então vamos lá. Hoje o assunto são as hepatopatias, onde eu vou focar especificamente naqueles exames bioquímicos que a gente precisa realmente lembrar de solicitar, de reavaliar, de monitorar nos nossos pacientes hepatopatas. É muito comum que chegue ao consultório de nutrição encaminhados normalmente por hepatologistas, pacientes que têm algum tipo de hepatopatia. Então, desde situações mais agudas até situações mais crônicas, esses pacientes vão nos procurar e a gente precisa realmente estar preparado para dar a orientação correta, porque muitas vezes um pequeno detalhe no plano alimentar ou uma suplementação que a gente pode indicar para um outro problema que esse paciente tenha, essa suplementação, a depender da dose, ela pode comprometer ainda mais essa hepatopatia que o paciente traz. E a gente muitas vezes não atenta. E isso é uma coisa muito grave que eu chamo aqui a atenção, que precisamos observar, avaliar o nosso paciente como um todo, investigar os exames bioquímicos, não só os básicos, aqueles mais importantes, né, da rotina clínica, mas aprofundar um pouco mais esse olhar, investigando exames bioquímicos mais específicos, mais direcionados para outras questões, que muitas vezes o paciente não traz de uma forma muito óbvia aquela alteração, mas a gente precisa ter esse olhar clínico, exercitar o nosso raciocínio clínico para poder enxergar esse paciente de uma forma mais ampla e a partir disso solicitarmos exames bioquímicos que sejam mais específicos. Aí você vai me perguntar, mas isso não é função do médico? Quando o paciente vem encaminhado pelo hepatologista, por exemplo, ele já não traz esses exames? Sim, na grande maioria dos casos, mas vamos lembrar também que nem todos os pacientes, seja lá da patologia que for, que nos procure, ele vai vir encaminhado por um médico. Ele já vai vir com todos esses exames solicitados e recentes. Nem sempre isso acontece. Pode ser que esse paciente esteja sendo tratado por você por um outro objetivo, por um outro problema, e no meio desse processo de acompanhamento, você identifique por alguma alteração bioquímica, né, um risco para um determinado problema ou um problema já presente, porque a gente tem que lembrar que exames bioquímicos são indicadores diretos e objetivos, portanto, eles diagnosticam. Então, de repente, despretensiosamente, quando você solicita exames bioquímicos de forma mais completa, você pode sim descobrir algo que não estava ali, né, sendo esperado naquele percurso, alguma outra alteração, ou uma outra complicação, ou até um risco para alguma outra alteração, que ainda não é o problema em si. Mas a gente precisa sim ter esse olhar atento, inclusive para fazer os encaminhamentos de forma correta, porque se for o caso de uma alteração bioquímica que tem uma complicação maior, a gente vai fazer um encaminhamento para o médico que possa dar esse apoio também a esse paciente, né, naquela área específica da alteração dele. Então, por todas essas razões, o nutricionista precisa saber solicitar, interpretar e monitorar exames bioquímicos, tá, gente? A gente não somos meros prescritores de dieta. A gente tem que ter esse olhar completo da clínica,
fazer o raciocínio clínico corretamente para poder conduzir da melhor forma os nossos atendimentos. Então, vamos lá. Conversando demais, né? Então, as hepatopatias, como eu disse, elas podem ser agudas e crônicas. E a gente tem aí muito corriqueiramente no consultório pacientes com esteatose, seja ela alcoólica ou não alcoólica. Muitos casos de paciente que já tem um processo inicial de cirrose, quando essa esteatose ela complica, tá? E a complicação maior que seria a encefalopatia hepática, que é quando esse quadro de cirrose ele evolui, né, para um comprometimento neurológico, que aí o paciente já vai ter um quadro clínico bem específico relacionado a essa encefalopatia hepática. Mas considerando os exames bioquímicos, que são aqueles que a gente pode solicitar e pode interpretar, né? A gente tem lá o hepatograma, ou perfil hepático, que vai avaliar basicamente tópicos, né? Parâmetros que vão avaliar função e vão avaliar agressão. Quais são aqueles que avaliam função? Para a gente saber se esse fígado está funcionando corretamente, se ele está fazendo as funções dele, né, de síntese de proteínas e etc. Então, basicamente, transferrina, albumina são os principais. Inclusive, uma albumina em níveis adequados, ela vai manter a pressão colóide osmótica do sangue, ou seja, vai manter o sangue circulando dentro dos vasos, né? A gente encontra muitos pacientes hepatopatas, principalmente aqueles que já têm um quadro de cirrose mais avançada, que tem edema em membros inferiores, que tem ascite, justamente porque nesse quadro de comprometimento maior, que é a cirrose, o paciente já não produz adequadamente essa albumina, que é uma proteína que vai sinalizar justamente a função hepática. Então, significa que esse fígado não está funcionando como deveria, tá? Justamente pelo quadro de cirrose que o paciente apresenta. Então, não vai haver essa função colóide osmótica de pressão, né, interna dos vasos para manter o sangue circulando. Esse sangue vai extravasar, esse líquido vai extravasar, ficando no intestino, gerando o quadro de edema. Então, a gente vê pacientes hepatopatas, muitas vezes desnutridos, porque existe um comprometimento hepático, consequentemente, esse paciente não metaboliza, ele não vai absorver adequadamente os nutrientes, ele já tem, talvez, um déficit nutricional prévio, tá, a esse quadro atual, um paciente alcoólatra, muitas vezes, que já tem essa redução da ingestão nutricional, e aí esse paciente, tendo esse comprometimento hepático, não sintetiza albumina adequadamente, ele vai ter edema. Então, é aquele quadro de paciente desnutrido e com edema em membros inferiores, na maioria das vezes, né? Edema importante. Na grande maioria dos casos, esse paciente já vai estar hospitalizado, ele já não é mais um paciente ambulatorial. Mas aí a gente precisa entender o porquê desse edema, o porquê dessa ascite. Então, essas proteínas que sinalizam ali função hepática, elas estão com a síntese comprometida nesse quadro aí da cirrose, tá? A outra parte do hepatograma, ou do perfil hepático, são as transaminases. Elas vão avaliar agressão. Como assim? Todo e qualquer tipo de agressão hepática, seja química, por consumo excessivo de medicações, né? Paciente plurimedicado com doenças crônicas, seja por consumo de álcool ou de qualquer outra substância que gere algum nível de agressão ao fígado, vai elevar, vai alterar essas transaminases. Quando a gente fala em disfunção hepática especificamente, a gente tem que estar muito atento, né, à ALT, que é a TGP, ela tem esses dois nomezinhos. Ela é mais específica para sinalizar a agressão hepática, certo? Então, se ela estiver alterada, mesmo que TGO ou AST estejam normais, isso já é um forte indicativo de que há lesão hepática. A TGO ou AST, ela vai estar alterada também em situações em que ocorra qualquer tipo de lesão a nível muscular. Então, ela pode extravasar para o sangue, tá? Mas não necessariamente ela é um indicativo direto de que há lesão hepática. TGP é muito mais específica. TGP ou ALT, ok? Então, vamos ficar atentos a ela, mesmo que TGO ou AST estejam normais. Bom, o que mais que é importante aqui? Gama-GT, bilirrubina, fosfatase alcalina, além da TGO e da TGP, são as substâncias que vão estar alteradas no sangue quando a gente tem algum tipo de agressão a esse fígado. E como eu falei, pode ser uma agressão física, né? Da presença de algo nesse fígado, como por exemplo a própria gordura ou a esteatose hepática, é uma situação que vai alterar essas transaminases, certo?
álcool, medicações, enfim, qualquer tipo de coisa, de situação, de contexto que gere agressão ao fígado vai alterar essas transaminases. Então, a gente precisa ficar atento, por exemplo, um paciente que tem a síndrome metabólica, que já tem algum acúmulo abdominal, que já tem de gordura, que já tem resistência à insulina, a gente ficar atento e já solicitar esse hepatograma, sim, né? Mesmo que não haja indícios ainda de esteatose hepática, ou esse paciente muitas vezes tem uma esteatose leve, ainda não fez um ultrassom abdominal para identificar, né, de forma mais precisa, mas é importante, como eu falei no início desse vídeo, que a gente já fique atento a avaliar esse paciente com um olhar mais sistêmico e já solicite esses parâmetros, sim, mesmo antes de qualquer alteração que já seja evidente para que a gente identifique. Então, eu já vou solicitar, porque pode ser que essas transaminases já estejam elevadas levemente, mesmo que esse paciente tenha uma esteatose em um grau inicial. Então, vamos ficar muito atentos a isso, tá, gente? O que mais que é importante, né? O que eu vim trazer aqui de informação é a importância da gente atentar para a solicitação de exames bioquímicos. Nós não fomos capacitados na nossa graduação, não temos a competência de interpretar e nem de solicitar exames de imagem. Mas eu sempre orientei meus alunos e sempre oriento os mentorados de que a gente pode fazer a sugestão de uma solicitação. Como assim? Muitas vezes no exame de rotina, você identifica a alteração das transaminases, por exemplo, tá? E você desconfia que essa alteração tenha relação com esteatose, porque esse paciente já é um paciente que tem ali algumas características da síndrome metabólica, é um paciente que tem uma alimentação ruim, que já tem uma obesidade central importante, de repente já tem um histórico pregresso de esteatose hepática. Então, o que é que nos cabe para fazer essa investigação? Se esse paciente não tem um acompanhamento médico, ou ele tem o acompanhamento médico, mas o médico não lembrou de solicitar esse ultrassom de abdômen, a gente pode sugerir. Então, fazer um simples relatório sugerindo a solicitação de ultrassom de abdômen para esse paciente com o objetivo de investigar a presença de esteatose hepática. Relatório simples que você faz no seu papel timbrado, assina, coloca o seu carimbo, tá? Entrega para o paciente e solicita que ele entregue ao médico. Então, esse médico vai ficar ciente de que há necessidade, segundo a nossa avaliação, de solicitação de ultrassom de abdômen com esse objetivo de investigar se o paciente tem ou não esteatose hepática. Se esse médico for um médico que tem uma visão interdisciplinar, ele vai achar isso ótimo, porque ele vai dizer, poxa, essa nutricionista pode ser uma parceira de trabalho, esse nutricionista, porque eu estou percebendo aqui que ela tem esse raciocínio de forma mais ampla, né? E está visando melhor para o paciente. Então, se ela está com esse raciocínio de sugerir um ultrassom para investigar isso, ela está me ajudando em partes, porque isso vai me conduzir também, né, na minha conduta clínica, e ela, por sua vez, vai cuidar de toda a parte nutricional. Então, ele, inclusive, vai gostar e, de repente, quem sabe não surge uma parceria aí profissional. É assim que a gente começa. E isso vai ser muito positivo para você, porque você vai ter ali um exame de imagem que vai te dar um resultado mais preciso se existe realmente a presença de esteatose hepática ou não, que vai ser uma coisa importante para você ter um controle, porque de repente esse paciente tem uma esteatose já moderada e ao longo desse tratamento nutricional, das intervenções que você vai fazer, essa esteatose certamente vai regredir. Então, no futuro breve, você vai pedir para que ele solicite novamente um outro ultrassom para que vocês possam ali comparar os resultados anteriores à intervenção e os resultados posteriores a essa intervenção. Então, observe que nós, nutricionistas, temos aí uma diversidade de ações importantes na prática clínica que não se restringe apenas a prescrever dieta, a entregar um plano alimentar para o paciente. Mas a gente tem que ter essa visão ampla para que possamos fazer um trabalho de qualidade, um trabalho que realmente venha beneficiar o nosso paciente e também nos encaixar dentro dessa equipe interprofissional com o intuito de ter um olhar mesmo, né, mais amplo, tanto a nível de solicitação de exames, de avaliação clínica, de conduta nutricional, de avaliar a evolução clínica de um paciente, ok? Então, eu espero que esse assunto de hoje, hepatopatias, principalmente com o foco voltado para essa solicitação de parâmetros bioquímicos, tenha contribuído aí no seu portfólio de informações em nutrição clínica para te ajudar a você conduzir melhor esses atendimentos de uma forma mais eficiente, montando planos alimentares que realmente possam ajudar todos os seus pacientes acompanhados.
Então, agradeço pela atenção, quem ficou até o final do vídeo, parabéns, porque conseguiu ficar até o final e absorver essas informações. Deixa seu comentário, segue a gente nas outras redes sociais e até o próximo vídeo.